Última vez. Ah. Que Ganesha, o removedor dos obstáculos, esteja conosco nesse momento, removendo os nossos obstáculos internos, para que a gente se entregue ao autoestudo. Namastê. Mantenha os olhos fechados e desfaz a união das mãos. Traz o dorso das mãos repousados sobre a coxa ou os joelhos e simplesmente encoste polegares e indicadores. Os outros dedos se mantêm alongados e a gente vai realizar um exercício de respiração breve para a gente chegar com mais qualidade de presença no aqui e agora. Então, por favor, se conecte ao movimento que a respiração traz para o corpo. E observe que esse movimento é realizado para todos os lados, para cima, para baixo, para as laterais, em todas as direções. Se concentre então no movimento abdominal. E na próxima exalação, relaxe o abdômen e permita que a força da gravidade empurre o abdômen para dentro e o ar sai. Inspirando, permita que o ar entre e expanda profundamente o umbigo para fora. Exala, o peso da gravidade empurra o umbigo em direção às costas e o ar sai suave. Continua esse exercício da respiração abdominal. Permita que a respiração do sopro da vida venha sendo recordada pelo seu ser. E assim, ele vai se lembrando de como é respirar de forma saudável. Essa respiração tem o nome de sopro da vida, pois é a respiração que você realizou ao nascer. É assim que respiramos enquanto somos bebês. Nascemos conectadas através da respiração à vida, ao centro primordial de energia, recebendo a dádiva da vida, o amor divino, a cada inspiração. A cada inspirar, temos a oportunidade de renascer e de nos tornarmos a nossa melhor versão. Inspirando, sente todo o corpo respirando com os pulmões. E exalando, permita que o seu corpo seja respirado. Deixe que a respiração abdominal vá te trazendo um alento cada vez mais profundo. Através desse alento, você se percebe de forma integral, tendo a consciência que o seu estado natural de ser humano é tranquilo, sereno e consciente.
Isso se chama alento. Vá permitindo que, através da sua entrega, a respiração seja suavemente profunda, consciente. O controle aqui é permitir a soltura. Até para nos soltarmos, existe um certo grau de esforço. A respiração vai se tornando ritmada, entrando no fluxo, no ritmo da natureza. Ela vem se tornando uniforme, lenta, silenciosa. A cada exalação, que corresponde à entrega e à soltura, que ela vá se tornando com a menor projeção de ar possível, ou seja, cada vez mais lenta, suave. Permita que a respiração vá se tornando sutil. Assim, a gente permite anexar a estrutura prânica em nós, a energia vital. Inspira longo, profundo. Faz uma breve pausa com os pulmões cheios de ar. Exala relaxadamente, esvaindo todo o ar aos pulmões. E faça uma breve retenção sem ar. Inspira grandão. Retém por um instante. Exala profundo. Retém por um instante. Inspira mais uma vez. Retém. Exala. Elimina todo e qualquer resquício de ar dos pulmões. Retém. Respira normalmente, abandona o controle, mas mantenha a consciência ancorada na respiração. Devagar vem abrindo seus olhos. Percebendo o momento presente e o mundo ao seu redor. Mantendo esse estado interno durante todo o nosso estudo, pois é disso que o nosso estudo de hoje vem falar. Sobre o poder do agora. Bem, a gente tem alguns pontos para falar sobre hoje, então a gente vai falar um pouquinho como que atua a mente, né? Como essa mente atuante cria energia, como nós sentimos essa energia e a partir disso, como o nosso coração reverbera essa energia, né? E como isso atua na conexão interna e na conexão externa. Quando a gente fala sobre o poder do agora, às vezes parece algo muito simples e mas para algumas pessoas pode parecer algo muito difícil. Por quê?
Estar no momento é estar consciente dos nossos estados internos. A partir disso, consciente muito mais do que acontece no externo e como eu me relaciono com esse externo. O ponto-chave está, na verdade, em como a gente se relaciona com o mundo externo. Porque se relacionando com o externo, isso demonstra o nosso estado interno, né? Como a gente está internamente é como a gente reage ao externo. E quando o externo tem uns movimentos ao qual às vezes a gente está distraída, né, não está no momento presente, a gente permite então que a nossa mente seja regida pelo ego. E na verdade, o ego não é o vilão, né? Ele se torna um vilão quando a gente está realmente apegada à mente, quando a gente permite que os movimentos mentais fluam como o ar, por exemplo, como o vento que bate, né? Conforme vem as nuvens, eu vou me apegando àquelas nuvens, e daquela nuvem a uma outra vem, eu me apego a ela, e assim por diante. Porque tudo, na verdade, está baseado no que a gente realmente sente a respeito das coisas, né? É a partir desse sentir que, então, o nosso estado interno se define. Normalmente é assim. Quando estamos ancoradas no momento presente, durante o nosso grupo de estudos hoje, a gente vai perceber como é fácil e esforçoso ao mesmo tempo mantermos, né, no estado presente, no aqui e agora. A gente vai perceber que existe uma possibilidade profunda e simples de nos mantermos ancorados, né? Então, aqui a gente vai trabalhar hoje, basicamente, o livro Praticando o Poder do Agora, do Deepak Chopra. Não sei se você já ouviu falar, Letícia, ou já teve oportunidade de ler. Eu já ouvi falar, mas eu nunca li. Tá? Para mim, sim, tem sido uma experiência bem profunda, muitos tapas na cara, assim, digamos, né? Que bom que você está lendo. É leitura difícil, é uma leitura assim que a gente lê um trechinho, para, elabora e chega a algumas conclusões e elabora de novo, e conforme a gente vai lendo em outros momentos, aquilo que a gente já leu, até alguns trechos eu faço isso, essa volta, às vezes em alguns pontos, a gente percebe como aquilo tem muito a nos dizer ainda e como aquilo se encaixa ao nosso dia a dia, né? Então, assim, o poder, na verdade, o papel da nossa mente é pensar, né? Eu sempre falo isso, não tem como parar de pensar, não tem como fazer com que a mente pare de pensar. Claro que numa meditação a gente vai e repousa, ancora a mente em um ponto específico ao qual a gente quer trabalhar. O ponto mais fácil da gente fazer isso sempre será a respiração, né? Até porque a gente vai ver durante a nossa conversa aqui que é através da respiração que a gente consegue realmente manter esse estado interno de ancoramento, de consciência, de vigília, porque nós, quando a gente fala em vigília, a gente fala no estado primitivo, né, de sobrevivência, um instinto, de você ficar atento a tudo que está acontecendo, mas esperando algo ruim acontecer, né? O primitivo é alguém vai tomar o seu sustento, alguém vai tomar o seu lugar, alguém vai pegar esse pedaço, esse espaço de terra melhor do que o do vizinho e assim por diante. Mas quando a gente fala aqui de consciência, é estar justamente com essa consciência vigilante, porque a nossa mente ela é danada e o papel dela é ficar pulando de galho em galho como um macaco sem rumo, né? Então, quando a gente permite trazer essa consciência para o aqui e agora, trazer a mente, prestando atenção, observando esses estados internos, a gente, com alguns exercícios simples que a gente vai realizar também durante a nossa conversa, a gente vai perceber que é, é assim, é a liberdade ao qual todo ser busca, né? Porque quando a gente vive somente esse estado de vigília, preocupado com o que falta, com as necessidades, a gente está vivendo no estado primitivo. E a nossa consciência, o nosso eu interior, quer, na verdade, que a gente usufrua da vida. A gente veio aqui para brincar, para dançar, para cantar, para sorrir, gargalhar mesmo. Lógico que mantendo um estado
de felicidade dentro da plenitude da consciência, não apegado às coisas externas, às coisas do ego, né? E quando a gente fala da mente, a gente normalmente tem pontos que a mente sempre vai bater em pontos específicos para poder ficar ou no passado ou no futuro. Ela vai, de todas as formas, fugir de se manter no momento presente, que é o caminho do meio. O tão falado caminho do meio do yoga, entre a gente realmente perceber que a gente está nesse mundo material, mas a gente também não, a gente é regido, na verdade, por uma essência divina, uma centelha divina, uma consciência interna, achar o caminho do meio para poder viver permeando entre a matéria e entre o espírito. Na verdade, a matéria veio para ser o espírito. Então, o ego nasceu para servir a alma, as necessidades da alma. Nossa alma tem necessidade, a necessidade de cumprir a sua missão, né? E a gente vai perceber também na nossa conversa um pouquinho se encaixa dentro da nossa missão de vida, né? Essa autopercepção, essa autoconsciência vai justamente para trazer o eixo de qual é a nossa missão de vida, né? Então, a mente, ela vai trabalhar nos julgamentos, ela vai trabalhar nos descontentamentos, sempre no que falta, não naquilo que a gente já tem, que é, na verdade, esse estado interno de consciência, de plenitude plena, pura. Então, vem as projeções mentais, né? Porque a mente, nos seus aspectos normais, é justamente manter-se uma resistência habitual. Então, ela vai gerar os desconfortos, ela vai gerar a tensão, ela vai gerar o nervosismo e o enfado, né? Quando a gente está apegado à mente, ao ego, é muito normal a gente se envolver em coisas que de início despertam uma grande paixão, um grande tesão por aquilo, e eu falo por mim também, é uma experiência que eu trago, uma fala minha interna mesmo, e a gente se empolga com aquilo, e conforme as coisas vão acontecendo, aquilo vai deixando de ter significado, ou o tesão vai passando, a paixão vai acabando, e vai vindo o enfado, porque a mente quer sempre coisa nova, o ego quer sempre coisa nova para estar se apegando sempre no futuro, porque essa projeção de coisa nova vai sempre para o futuro. Eu estou aqui, mas eu não estou contente com o que eu tenho. Eu cheguei até aqui conquistando várias coisas, por isso estou aonde estou, mas já não está mais bom. Eu quero algo novo, e eu vou sempre pulando de galho em galho, que nem o macaco, né? Que nem a mente sempre faz. Então, o ponto-chave é justamente a autoobservação, é esse monitoramento do estado mental, do estado emocional. E daí, o livro Praticando o Poder do Agora vem e fala para a gente assim, que é muito simples a gente, quando tiver nesses estados, né, sejam eles qualquer estado que seja negativo, que faça com que a gente saia do nosso estado interno de consciência ou de plenitude, porque plenitude, gente, também está em situações desagradáveis, quando você está totalmente pleno, né, do que está acontecendo, do que você está sentindo, pensando e tendo consciência que aquilo é transitório, isso também é plenitude, isso é um conforto no desconforto, tá? Então, quando a gente fala de iluminação, de plenitude, todo mundo, a maioria das pessoas acham que, nossa, isso para mim é surreal, porque eu tenho muito mais momentos de desconfortos durante o dia do que plenitude. Tem pessoas que não conseguem perceber que durante o dia a plenitude também está no desconforto, é achar o conforto no caos. Ele fala assim, que a gente começa então a se auto-questionar, como por exemplo, como eu estou me sentindo nesse exato momento? Em qualquer momento do dia, você para um pouquinho, respira,
por mais que o coração esteja acelerado, o ser esteja descompensado, exista ataque cardíaco, pânico, desespero, é tomar consciência desse estado interno, do que você realmente está sentindo. Porque quando a gente está num desconforto, o que a gente quer é que aquilo passe logo, mas quanto mais a gente quer que aquilo passe, que a gente ignora, mais aquilo se torna forte. E às vezes a gente pode até esquecer, mas o inconsciente já gravou aquilo, já absorveu, porque você sentiu, e a gente vai falar um pouquinho desses sentimentos e de campo energético daqui a pouco, e o nosso soma, né, o nosso inconsciente grava e registra aquela informação. Quanto mais você nega, deixa de olhar, mais aquilo vai se alimentando até o ponto que se explode. Então, às vezes, até falam, nossa, essa pessoa explodiu, né? Ela surtou. É porque, na verdade, esse estado interno já estava ali dentro e a gente não foi olhando, ele foi crescendo, né? E perceber dentro dessa questão como eu estou me sentindo nesse exato momento, né? Que o que está de errado? Realmente, o que está acontecendo de errado? Porque os problemas são criados pela nossa mente. Se a gente realmente fechar os olhos agora, respirar fundo e se fazer essa pergunta, como eu estou me sentindo agora, pode ser que você realmente perceba um certo desconforto, consiga identificar qual é a razão ou qual é esse tipo de desconforto, se é uma tristeza, se é uma ansiedade, se é um estresse ou uma preocupação. Percebendo isso, lá no fundo, a gente vai ver, vai ter consciência de que isso é transitório e de que lá no fundo, tá tudo bem. Tá tudo perfeitamente bem. As coisas estão onde devem estar, porque cada momento que chega é um aprendizado e os mais difíceis é onde realmente mora a transformação profunda. É lá nas suas sombras que está a cura, né? Olhar para as sombras é tomar consciência daquilo, acolher aquilo, e a cura é isso, é esse acolhimento, é o desfazer, né, das tensões, dos tentáculos e tudo mais. Então, aqui, Deepak Chopra fala para a gente assim: mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai tanto no seu interior quanto no exterior, porque a gente normalmente mantém o nível de interesse, a mente se mantém apegada ao externo, porque na verdade a realidade primária é o eu interior, é a consciência interior, e o exterior é a realidade secundária, né? Então a gente começar a observar qual o tipo de pensamento, o que você sente, se existe alguma tensão, e a partir daí a gente começar a ter meios para buscar caminhos para aliviar o desconforto. E o caminho mais fácil, mais rápido, mais acessível para a gente é a consciência da respiração, é sentir a respiração. Porque eu percebo, assim, em muitas aulas, com muitos alunos, principalmente em personal, que a gente fala assim para o aluno, respira fundo. Aí, como que vem a respiração? Aqui para cima, forçada, puxada, parece até que é difícil, sabe, respirar, mas ao mesmo tempo a gente percebe um grito de socorro, eu preciso sentir a vida, porque a gente está na maior parte do tempo sobrevivendo, independente do quanto você ganha, das coisas que você tem, que você adquiriu materialmente, parece que a gente está sempre buscando um socorro. Independente disso, isso não conta, na verdade, para a gente deixar de sobreviver e aprender a viver. Não é através das coisas materiais, porque quanto mais coisa material eu tenho, aquilo que eu estava falando agora há pouquinho, né? Eu conquistei isso para mim só não me basta, eu preciso conquistar mais. Mas isso vem muito também de uma cultura bem arraigada, né? Que não é de hoje, que vem de muitos ancestrais atrás, de que existe a cultura da competição. Eu preciso estar sempre galgando um espaço, eu preciso sempre estar tendo coisas melhores. E daí, gente, vocês percebem que ficando em casa, vocês percebem que a gente não precisa de quase nada? Porque eu tenho olhado para o meu guarda-roupa, eu tenho falado, gente, eu não preciso nem de metade disso aqui.
Tem mais de um ano que eu não uso nem um terço disso aqui, né? Daí eu fico olhando para aquilo e penso, em algum momento eu vou usar. Em algum momento desse, será que eu vou estar viva, né? Será que realmente eu vou estar saudável e ter oportunidade de usar tudo isso? Será que isso vai me caber, vai me servir lá para frente? Então, é quando a gente realmente para e começa a observar melhor tudo ao nosso redor, é que a gente vai perceber o que é necessário e o que não é. Né? Quando a gente estava antes da pandemia na loucura da vida, trabalhando, estudando, vivendo, na verdade sobrevivendo na maior parte do tempo, a gente estava muito apegado a essa questão do externo, né? E agora, com a pandemia que a gente para e olha ao redor, a gente começa primeiro a perceber a beleza na simplicidade, porque é ali que a vida acontece, né? E que a gente não precisa de todas essas coisas. E como a gente gastava, né, tempo, energia e dinheiro com tudo isso. E eu venho assim pensando realmente, sabe, tudo isso que eu tenho, se eu dividir metade não vai me faltar, mas pode ser que salve, né, outras pessoas. Então, quando eu paro também de comprar tanta coisa, eu percebo que o dinheiro que eu teria usado para isso, pode ajudar a alimentar outras pessoas, sabe assim? Então, esse momento é extremamente necessário para a gente começar realmente a acordar para o agora, o que está acontecendo agora, o que precisa mudar agora. Não é fácil. Eu estou passando por um momento bem delicado, onde parece que está sendo quebrada todas as estruturas para que eu possa realmente criar estruturas na vida, não na sobrevivência, né? No instinto de sobrevivência. Então, com a prática, né, o seu poder de autoobservação se torna mais aguçado. Então, quanto mais eu pratico uma respiração consciente, mais esse poder do agora vai se tornando aguçado, menos esforço eu preciso realizar para me manter nesse estado interno. Né? Então, o que a gente fez agora no começo, de trabalhar a respiração abdominal, que é a respiração primordial, o ponto-chave está ali. E o bom da respiração abdominal é que a gente pode trazer ela para o aqui e agora em qualquer coisa que a gente está fazendo. A respiração yoga, que é a respiração completa, demanda muito mais consciência. Você primeiro precisa aprender a dominar essa técnica enquanto você está em ato de meditação, para depois trazer de forma realmente essencial para o dia a dia, de forma correta, né, para o dia a dia. Mas a respiração abdominal, não. Eu posso estar deitado, eu posso estar lavando roupa, eu posso estar conversando com alguém, eu posso estar fazendo xixi, qualquer coisa, essa respiração pode ser trazida. E é na prática sistemática, ou seja, constante, que a gente vai se transformando, tá bom? Observar os pensamentos é, na verdade, observar os fantasmas mentais, né? Quando eu estou no passado, muito projetada no passado, a gente tem a depressão, né? A gente fica nesses fantasmas, a gente fica somente na memória daquilo que já aconteceu. E quando eu acesso uma memória de um trauma, de alguma coisa que eu me apego, porque normalmente a gente se apega muito mais às coisas ruins, então, por exemplo, se eu estou apegada a uma pessoa do passado, eu fico apegada não aos momentos felizes que eu vivi com ela, eu fico apegada porque ela se foi e isso acabou. É diferente, né? Quando eu trago a minha mente recordando algo bom do passado, isso me traz uma alegria e um sentimento de gratidão, graças que eu conheci essa pessoa, independente se ela não faz mais parte da minha vida. Né? Ela me ensinou algo, mas quando eu fico apegada somente à ausência, aí vem a depressão. Ou então a ansiedade, né? Que a gente fica se projetando sempre no futuro, e a mente é muito mais de se projetar no futuro, de criar coisas, do que realmente se manter no passado, e muito menos no presente, né? Então, observar esses fantasmas mentais que são a culpa, o orgulho, o ressentimento, a raiva, arrependimento e a autopiedade. E eu vou falar um pouquinho mais sobre a autopiedade, porque ela tem me batido muito frequente, assim. Chopra fala também sobre a questão de
de sofrimento, né? Todas essas coisas da mente causam um sofrimento, mas a autopiedade é quando a gente se coloca numa postura de vitimismo, né? E a gente mergulha tanto nessa postura, mas lógico que é algo assim, um grito de autossobrevivência, de socorro, né? Que a gente mergulha tão profundo nesse sofrimento de autopiedade, tendo dó de si e achando que tudo que acontece no universo sabe, para te julgar, para te punir. A gente cria um campo vibracional tão desequilibrado que a gente começa a causar acidentes, tá? E eu falo isso assim porque o primeiro acidente que eu tive, eu tinha 5 anos e eu tomei um copo de ácido de lavar ouro achando que era água, porque meus pais eram horríveis. É a primeira lembrança que eu tenho da minha mãe olhando de verdade para mim, né? E depois disso, a minha mãe continuou ausente nas minhas lembranças até a minha adolescência. Então, eu percebi ali, isso, gente, tudo em terapia, né? Eu percebi ali que eu me acidentando, a minha mãe me olhava, ela me via, ela me cuidava, né? Então, dali em diante, até o carnaval desse ano, eu venho numa recorrência de muitos acidentes. Então, eu venho numa questão de sofrimento interno desde que eu me entendo por gente. E lógico que isso tem muitas raízes também na minha ancestralidade, porque as mulheres da minha família passaram por muitas coisas, né? Mas eu vejo hoje que isso, tomar consciência disso, dói. Mas dói lá na alma de você saber assim, ó, que você estava tão apegada a um estado sofrido, né, a ponto de gerar acidentes a si mesma tão profundos que causam muitas e muitas dores, porque agora mesmo, por exemplo, eu estou com o cóccix quebrado. Eu me acidentei, né, em fevereiro, no carnaval de moto, e eu estou com o cóccix quebrado. Então, assim, de tantas dores que eu já passei, de acidentes com queimadura, acidentes com cachorro, e agora esse último do cóccix quebrado, veio realmente para falar assim, ó, vamos quebrar toda essa estrutura que você vem alicerçando, que você vem botando tijolinho em cima de tijolinho, para que você tenha a oportunidade de realmente criar um novo alicerce, uma nova base, né? Então, tomar consciência disso não é muito simples, não é muito simples e é bem difícil você perceber que você se doa amorosamente para todas as pessoas e procura de todas as formas amenizar as coisas que elas trazem, né, que elas passam na vida, mas você não consegue fazer isso com você porque você se identificou lá quando era criança num estado de autopiedade, de vitimismo. Bom, referir-se ao passado, né, quando totalmente relevante para o presente. Então, assim, a gente acessar o passado somente quando ele for relevante para o presente, ou seja, em terapia, ou para contar uma experiência como eu estou fazendo aqui para vocês, que não é fácil, tudo isso me vem um negócio aqui na garganta, é ainda trabalhoso para mim lidar com isso, mas quando a gente toma, o primeiro passo da transformação é tomar consciência daquilo. Tomou consciência daquilo, do sofrimento que você causa a si mesma ou até mesmo às outras pessoas, né? Porque a não violência está muito nisso, está enraizado em muito mais você não causar sofrimento a si mesma do que para outra pessoa, sabe? Porque é muito fácil, a gente tem as leis sociais que regem até os 10 mandamentos, né? Não bater no outro, não matar, não sei o quê, mas a violência está muito mais na palavra, está muito mais naquilo que você sente pelo outro, porque a partir do momento que você sente uma raiva e não externaliza, a energia está ali, por mais que você não partiu para ação, aquilo já está reverberando a partir de você, né? O ponto-chave para a gente poder também se manter ancorada no momento presente é a gratidão. É através do contentamento que a gente se mantém em estado de gratidão. Então, quando o Deepak Chopra vem e fala para a gente, né, o que está errado nesse exato momento? Nada.
Se a gente parar nesse segundo ao qual a gente está conversando agora e parar para pensar e se questionar o que está errado? Nada. Eu estou viva, estou consciente, me permitindo, né, a expansão dessa consciência, da transformação. Eu estou num grupo de estudos nesse momento, a única realidade verdadeira é esse lapso de segundo. Então, realmente está tudo bem. E ser, né, se manter contente por conta disso é o ponto-chave. É ali que vai existir, residir a verdadeira prosperidade. Porque a gente pensa e percebe o quanto já somos abundantes, né? Temos conforto da nossa casa, nós temos saúde, a gente tem as pessoas que nos amam e vice-versa, né? A gente tem uma rede de conexão profunda, seja com amigos, sejam com familiares, então realmente está tudo bem, né? A realidade do presente significa que estamos agradecidos pelo que conseguimos, pelo que é, pelo ser. Se a gente parar para observar tudo o que a gente já enfrentou até hoje, como somos vitoriosas, na verdade? E apenas seja e aprecie o seu ser. Então, a gente tem aqui uma passagem dele que fala assim: dê atenção ao presente, dê atenção ao seu comportamento, às suas relações, ao seu humor, aos seus pensamentos, às suas emoções, dê atenção aos medos e desejos, da forma como eles acontecem no presente. Porque são nesses pontos que está o seu passado. Porque você é hoje reflexo das coisas que você realizou no passado. E você busca um futuro, né? Isso a gente ouve direto. As nossas ações do presente determinarão o nosso futuro, e assim por diante. E observar é muito mais, porque é outra coisa que a gente tem de conceito, quando fala assim, olha aquela pessoa, observa aquela pessoa. A gente traz uma questão de julgamento. Quando eu falo aqui a nível de consciência, observar é testemunhar. E quando eu sou testemunha, eu estou ancorada no agora. Através da minha respiração, eu me ancoro no agora. Através da respiração que movimenta o meu corpo, movimenta a vida em mim, né? Eu sou testemunha. Eu me mantenho no momento presente. A consciência do corpo é o que nos mantém no presente. E consciência do corpo, basicamente, começa na respiração. É ela que nos dá uma base firme no agora, a presença viva dentro de nós. O que seria, então, testemunhar, se manter consciente, se manter no poder do agora? Habitar o corpo, com consciência, desperta. Porque a nossa consciência do meu eu interior já habita o meu corpo, mas a minha consciência desperta está fundamentada no meu corpo? Sentir a vida bem lá no fundo, né? Sentir de modo a você perceber a vida dentro do corpo. No passado, bem remoto, nós sentíamos o sangue passando, a fluidez energética do sangue, do prana, né? Assim como a árvore sente a fluidez do líquido que passa por dentro dela, que alimenta, que faz a troca, que se conecta com as raízes, que absorve a energia, os alimentos, os nutrientes da terra e flui para todo o corpo, né? A gente tinha essa capacidade de sentir realmente a vida vibrando. Quando a gente faz um pranayama, por exemplo, e a gente para no fim do pranayama para sentir os benefícios, a gente sente uma energia passando. Por quê? Porque a gente desligou a mente como, né, parte pensante, flutuante, em movimento, a gente trouxe a consciência através da respiração para o aqui e agora, a mente abre espaço, através da respiração a gente sente esse espaço interno de amplitude, né? Isso é, na verdade, o nosso eu interior grande.
Então, se a gente pensa que o prana, através da respiração, da alimentação, da luz, alimenta o nosso eu interior, quando a gente pratica pranayama, a gente sente grande, expansivo dentro, na verdade, o nosso eu interior grande mesmo, alimentado, profundo, né, grandão. Bom, a gente vai fazer uma meditação guiada para a gente poder, que é do livro também, para a gente poder acessar facilmente, aprender a acessar facilmente, né, o poder do agora. E assim, a tarefa mais essencial da jornada espiritual é justamente habitar o corpo, porque a gente trabalha no yoga, o despertar da Kundalini, por exemplo, né, da energia vital, e que a gente ativa os chakras e faz a energia subir, 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 subir. Tá, a energia subiu, se condensou a energia primordial do divino, porque eu estou sentindo isso em mim, quanto mais expansivo é o meu interior, mais conectado eu estou diretamente a esse centro primordial de energia, e daí falam assim, tá, a energia subiu, o que eu faço com isso agora? Na verdade, o que a gente precisa perceber é que o ancoramento tá quando a energia divina desce, não é quando sobe. A gente fala o estado de samadhi, buscar a elevação espiritual, se manter nesse estado espiritual, se manter conectado, né? É muito fácil a gente acessar essa conexão, mas para manter essa conexão permanente, precisa dessa energia de consciência divina descer e ancorar no material, ancorar em mim, né? Então, essa é a jornada mais essencial dentro do caminho divino, tá bom? Bom, a gente vai para uma prática bem simplesinha. Então, onde você está, do jeito que você está sentada, só procura o seu estado interno mais confortável. Então, a partir do corpo, a gente se ajusta, a gente se coloca assentada. Vamos simplesmente repousar o dorso das mãos sobre os joelhos ou as pernas, as coxas, vira a palma das mãos para cima e os olhos se fecham. Olhos fechados. Mais uma vez, eu trago a permissão para mergulhar no meu espaço interior. Então, a gente vai fazer uma prática agora, uma experiência de conexão com o corpo interior. Mantendo os olhos fechados, permita-se estar dentro do corpo, que isso se torne algo fácil e natural. Então, venha dirigindo a sua atenção para dentro do corpo, sinta-o lá no fundo. Está vivo? A vida nas suas mãos, braços, pernas e pés? A vida em seu abdômen, no seu peito? Você consegue sentir o campo de energia sutil impregnando todo o seu corpo e fazendo palpitar cada órgão e cada célula? Percebe o que está acontecendo em todas as partes do corpo ao mesmo tempo, como se fosse um só campo de energia? Mantenha o foco por uns momentos sobre a sensação que passa pelo seu corpo interior. Não comece a pensar sobre ela. Sinta. Quanto mais atenção você der à sensação, mais clara e forte ela ficará. É como se cada célula se tornasse mais viva, e se você tiver uma forte percepção visual, talvez obtenha uma imagem do seu corpo ficando luminoso. Embora uma imagem assim possa ajudá-la temporariamente, preste mais atenção ao que você está sentindo do que a qualquer imagem que possa surgir. Uma imagem não importa, o quanto seja bela ou poderosa,
já tem uma forma definida e, por isso, deixa menos espaço para penetrar mais profundo. Mantenha sua coluna ereta. Certifique-se de que seu corpo está fechado, relaxado. Respire profundamente. Sinta a respiração na parte inferior do abdômen e observe como ele se expande e se contrai levemente a cada entrada e saída de ar. Tome consciência de todo o campo de energia interior do seu corpo. Não pense a respeito, simplesmente sinta-o. Ao fazer isso, você retira a consciência do campo da mente. Se te ajudar, visualize a luz que descrevi anteriormente. Um campo de luz tomando conta do seu ser. Quando você não encontrar mais obstáculos para sentir o corpo interior como um campo único de energia, descarte, se possível, qualquer imagem visual e se concentre apenas na sensação do corpo, nos sentimentos. Se possível, descarte também qualquer imagem mental que você ainda tenha do corpo físico. O que sobrou é uma abrangente sensação de presença ou existência e uma percepção de um corpo interior sem fronteiras. O seu universo interno é infinito. Concentre sua sensação mais fundo. Concentre sua atenção mais fundo nessa sensação. Forme uma unidade com ela. Junte-se de tal modo ao campo de energia que você não mais perceba a dualidade entre o observador e o observado, entre você e seu corpo. A separação entre o interior e o exterior também se dissolve nesse momento. E assim, não existe mais um corpo interior. Ao entrar profundamente no corpo, você transcendeu o corpo. Permaneça nessa região do puro ser por um tempo. Perceba que você se sente bem. Essa é a sua real essência. Transcendendo o corpo, o que existe é energia. Energia criativa, com potência infinda de dar a vida, de realização. É uma energia de pura consciência, que é sábia. A sua consciência, o seu eu interno, sabe exatamente como viver. A sua missão é viver. Viver em gratidão, em prosperidade, em liberdade, alegre,
e amorosa. Volte a tomar consciência do corpo físico, da sua respiração, de como você está ancorada na respiração. Grave esse estado interno em cada célula, para que ele vá se tornando cada vez mais autônomo. Tome consciência dos seus sentidos. Devagar vem abrindo os olhos. Observa o que está à sua volta por alguns minutos. Mantenha esse estado meditativo, sem dar nome a nada, e continue agora de olhos abertos a sentir o corpo interno. Ter acesso a essa região sem forma traz uma liberdade verdadeira. É ela que nos liberta da escravidão da forma e da identificação com a forma. É quando a gente se identifica com a forma, seja material, mental ou emocional, é que a gente traz o sofrimento, cria o sofrimento. Quanto mais consciência direcionamos para o nosso corpo interior, mais cresce a nossa frequência vibracional. A negatividade, por exemplo, deixa de nos afetar e a gente atrai assim novas circunstâncias que irão refletem essa alta frequência. Mantenha parte da sua atenção no interior, tenha as suas raízes fincadas dentro de você. Observe como o externo, que é a mente, altera o seu estado interno. Um livro do Augusto Cury, que eu li alguma vez, não me lembro o nome dele agora, dizia assim, que é possível a gente perceber a alteração de estado interno nos seus primeiros 4 segundos. Então, por exemplo, uma crise de ansiedade, ou algo que te traz ansiedade, a gente consegue barrar, a gente consegue quebrar essa atuação interna nos primeiros 4 segundos que isso está acontecendo. Então, dentro dos primeiros sinais de que a ansiedade vai vir, ou que algo que está acontecendo vai acessar algum trauma seu, vai acessar alguma coisa interna que vai te causar desequilíbrio, se a gente conseguir barrar essa frequência energética nos primeiros 4 segundos, a gente está começando a trabalhar a quebra desse padrão mental, digamos assim. Porque o que acontece? Nós temos castelos neurais. Então, eles começam a ser construídos a partir de um trauma, por exemplo, né? Então, o trauma aconteceu, eu começo a calcificar neuralmente uma região. Conforme coisas que vão acontecendo, se coisas muito frequentes que acontecem, faz com que eu vá acessando esse trauma, né? Então, por exemplo, se eu estou numa relação, digamos, de pai, mãe e filho, vamos dizer assim. Aconteceu algo quando eu era criança, né, que fez com que houvesse uma calcificação neural naquela região, um trauma. Eu continuo convivendo com a minha mãe, crescendo, e muitas coisas que minha mãe faz eu acessar esse trauma, como no meu caso, por exemplo, a rejeição, não ser olhada, né, não ser vista, né, por mais que minha mãe tenha feito o seu melhor, esse trauma ficou em mim. Então, sempre que isso acontece, o que ocorre? A primeira reação é você acessar aquele trauma. Então, vai criando um caminho autônomo para você acessar aquela calcificação neural. E quanto mais eu acesso, mais isso se calcifica até que ele se torna um castelo neural. Quando uma coisa com a minha mãe, né, acontece e que faz com que eu dê de início a intenção de acessar esse estado, esse castelo neural, nos primeiros 4 segundos, se eu conseguir falar, opa, peraí, isso vai alterar o meu estado interno, eu sei que está chegando a ansiedade, eu não quero passar por esse momento, eu não quero isso agora, eu não, sabe, não quero mais. A gente vai começando a deixar de acessar autonomamente aquele castelo neural.
Então, se eu não acesso aquele trauma, eu não estou alimentando ele, eu não estou fazendo com que ele se calcifique cada vez mais. Conseguem compreender? Ok. Bom, uso criativo da mente, né? Como a gente, então, usar a mente de forma criativa para que ela não seja uma vilã para a gente, né? Use-a justamente em parceria com o seu eu interior, com o seu corpo interior, né? Quando a gente está consciente da respiração, a gente está consciente do corpo. A gente está consciente das sensações que a gente está sentindo. Automaticamente, a gente consegue ter acesso mais profundo, consciente daquilo que a gente está pensando, e a gente começa, então, a mudar, né? A gente deixa de ficar acessando os sentimentos, então a gente vai alterando, respirando fundo, tendo consciência primeiro do corpo, a partir do corpo, respirando fundo, eu consigo ir acalmando meu estado interno e mantendo a âncora com a respiração, eu não alimento a mente como se ela tivesse com um macaquinho lá pulando de galho em galho. Então a gente simplesmente para de pensar por um momento, sente o que a gente está sentindo, mas não alimenta esse sentimento interno com os pensamentos, que a gente está triste, a gente está brava, a gente está com raiva, e a gente fica, por que eu fiz isso, por que eu não falei aquilo, por que eu deixei isso acontecer, e a mente fica, e daí isso vai reverberando cada vez mais, o sentimento, o coração está cada vez mais desregulado, e a nossa energia vibracional está cada vez mais bagunçada. Então, quando a gente para de pensar por um momento, né? E a gente focaliza a atenção na respiração, a gente vai acalmando o campo energético e a gente mantém uma conexão mais profunda com esse campo energético, né? Então, a gente toma consciência a partir dali da serenidade, que já é um estado inato do ser humano, é um estado de essência do ser humano, a serenidade. A gente vai, na verdade, voltando a acessar esse alento interno. A gente vai voltando o pensamento, né, para essa serenidade. E daí, quando a gente precisa acessar o pensamento externamente, a gente tem um estado mais criativo interno. É como se a gente renovasse o nosso estado mental. Quando a gente para, se desconecta dos estados mentais, dos movimentos da mente, a gente traz a conexão para a respiração, a partir da respiração a gente se conecta com essa energia interior, com o eu interior, e assim a gente apazigua os estados internos e toda a reverberação de energia. Habitue-se, então, a ir e vir, ou seja, estou indo, a mente está indo, está indo, está indo, está indo. Paro, me desconecto da mente, tomando consciência de que ela está indo, está indo, está indo, é esse estágio de se desconectar dela, né? Respiro profundo, tomo consciência do meu corpo, a partir da respiração e do corpo, eu acesso o meu interior, o meu eu interno, porque eu tomo consciência do que eu estou sentindo. Então, esse estado de ir e vir, quanto mais a gente faz isso durante o dia, mais fácil fica. Vai ser nos primeiros estágios, quando a mente fugir do aqui e agora, eu já tomo consciência disso. Opa, volta. Respira. A partir da respiração, eu observo, eu sinto e observo. E eu consigo, a partir dali, mantendo, então, né, o corpo tranquilo. Então, aqui a proposta é a gente passar a pensar com todo o corpo, não só com a mente. A consciência está em tudo, está em todas as células, né? A consciência externa que fica somente reverberando aqui na mente. Mais fácil, em primeiro lugar, é concentrar a atenção do movimento da respiração. Então, é o ponto-chave para a gente acessar. Pois, né, vamos lá, a mente pensa, ela cria uma sensação, eu sinto isso, então ela criou uma emoção, e as emoções vão modular o sinal do coração. Então, estados compassivos, por exemplo, renovam toda a nossa fisiologia. Estados compassivos são o amor, o cuidado, a compaixão, os sentimentos positivos, que é, na verdade, o estado ideal interno.
é a harmonia interna. Então, quanto mais amorosidade, e eu digo aquela sem olhar a quem, porque aquele amor que é doado só para os meus, só para aqueles ao qual eu amo, ao qual eu quero bem, é um amor de ego, é uma paixão apegada, né? Então, realmente o amor sem olhar a quem. O cuidado, da mesma forma, e a compaixão. Então, a gente permite que esses estados mais internos de elevação, de amor, cuidado e sentimento, essa harmonia interna vai começar a ser inibida pelo cérebro. O cérebro está tão assentado no poder do agora, na minha essência, que os sentimentos e os estados negativos vão sendo deixados de lado, né? E o nosso coração, ao bater, então, ele cria um campo eletromagnético para fora do corpo. O coração é o ponto de acesso primário para o ser interior. Ele é o guardião da nossa centelha divina, né? Da nossa alma. Então, cuidando prestando atenção na minha respiração, na minha consciência, eu consigo acalmar os meus pensamentos, os movimentos da mente. A partir do estado da mente, isso vai reverberar no que eu vou sentir, na emoção que eu vou criar, em como meu coração vai sentir, bater a partir daquela emoção e a partir dessa energia que eu estou vibrando, que vai tomar todo o meu campo energético, vai criar o meu campo energético. A partir do momento que eu criei o meu campo energético, eu vou me conectar com pessoas que estão vibrando parecido ao meu campo. Lógico que tem pessoas que chegam para a gente que vibram, tem uma energia muito mais elevada. E essas pessoas chegam para mostrar para a gente, para vibrar nessa energia e como um imã puxar a gente, como se pegasse pela mão e falasse, ó, vem cá, por aqui é mais tranquilo, por aqui é mais legal, eu tenho muito para te ensinar, como eu tenho muito para aprender com você também. Vou terminar falando sobre um documentário que eu acho que seria bem interessante, o I Am, tem no Netflix. Eu assisti ele pela segunda vez recentemente, e lá eles têm uma experiência para a gente poder falar rapidinho sobre como o nosso campo energético atua. Não vou dar muito spoiler sobre o I Am, quero que vocês assistam, mas basicamente é uma experiência assim. Uma pessoa sentada, normal, numa cadeira, à frente dela tem uma mesa, em cima dessa mesa tem um potinho de iogurte. Conectado a ele tem 2 eletrodos que se conectam a um medidor de campo eletromagnético, por exemplo. Né? E eles conversando ali, daí o cientista, vamos fazer uma experiência. Vamos começar a falar de coisas que te tocam profundamente, né? Daí pediu para ele acessar alguma coisa, acho que do trabalho, né? Referente ao trabalho dele. Quando ele ouviu isso, até mesmo antes de falar, só dele ter ouvido e ter acessado essa questão trabalho, o ponteiro que estava no neutro foi para o lado negativo ao seu nível máximo. Então, o medidor do campo eletromagnético conectado ao iogurte, que não está conectado à pessoa que está falando, né, está sentindo, o ponteirinho foi lá para o máximo do negativo. Aí eles riram e tudo mais, que até brincaram que ele não precisou nem falar, por exemplo, para que isso, né, se movimentasse dessa forma, e pediram para ele acessar uma outra coisa também que o tocasse profundamente, e falaram sobre, se eu não me engano, sobre, não é o assessor, mas o produtor dele, também bateu lá fundo no negativo. Então, de certa forma, isso vem, na verdade, para mostrar de que independente se você está conectado por um eletrodo em algo ou em alguém, só pelo fato dela estar próxima a você, ela capta o seu campo energético e vice-versa, né? Então, quando se fala assim, vamos mudar o mundo e comece por você, é justamente nesse ponto, mudar o seu mundo interno, o seu campo energético interno, para que dali, né, você reverbere num campo energético de plenitude. Quando a gente fala em plenitude, é esse estado de amor, estados positivos e elevados, né, de amor, de cuidado, de compaixão, que são esses sentimentos positivos. A gente começa, então, a todas as pessoas, a tudo ao qual a gente
tá perto, a gente se conecta, a gente começa a reverberar uma energia mais harmoniosa. Então, a partir de você, você emana a harmonia e normalmente, né, as pessoas que estão ao seu redor, que mais precisam dessa harmonia, vão ser puxadas pela sua energia, né? Lógico que quando o campo de energia do outro está muito negativo, os opostos não se atraem, tá? Os opostos se repelem mesmo. Então, é aquilo que eu falo, é bem interessante a gente cuidar com quem a gente se relaciona, qual energia a gente está envolvida, a música, o que a gente ouve, a como a gente fala, é sempre uma troca, beleza? Já falei bastante, vou abrir para vocês, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queiram compartilhar. Mi, eu achei perfeito tudo. Acho que é exatamente isso. Você sabe que eu sou super, super crente dessa linha mesmo. Sim, Obrigada, viu? Obrigada pelo teu tempo, obrigada por todo o teu ensinamento, por tudo. obrigada. Obrigada. E por existir na minha vida, né, Mi? Ah, idem, né, gatinha? Idem, é assim, você é uma prova viva disso que eu estou falando aqui, né? Porque sempre reverberei muito cuidado, muita doação, muito amor, até demais, né? Por isso que eu tô quebrada. E é muito bom, assim, porque justamente nesses momentos de rompimento interno é que a gente percebe essas conexões, sabe? E daí a gente realmente vem esse estado de contentamento e de gratidão interna e traz assim, ó, tira o peso todo do universo de cima da gente e fala, eu realmente não estou sozinha e estou acompanhada por pessoas maravilhosas. Você é assim, ó, o último presente que eu recebi assim de Deus que é um presentão. Imagina, idem. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada. Esse assunto a gente falaria muito, muito, muito. Eu tentei trazer bem mastigadinho, bem, sabe, cortadinho para a gente trabalhar. Lógico que tem muita coisa que vai, né, que dá para falar sobre isso, muitas outras formas da gente trabalhar, mas é uma coisa que eu bato em todas as minhas aulas, né? Respiração. Né? Até esses dias falaram assim para mim, mas prof, você quase não faz pranayama. Daí eu falei assim, meu amor, quem dessa sala sabe respirar direito? Primeiro a gente tem que dominar a respiração, né, correta, como ela deve ser, para depois a gente partir para pranayama. Então não vamos ter pressa, né? Vamos aprender a respirar primeiro, reaprender, se reconectar. Tá todo mundo meio bagunçadão, porque eu acho que é isso mesmo, tem que dar um chacoalhão, um terremoto para abalar mesmo, derrubar as estruturas, essas estruturas que a gente vem alimentando, né, com muito, muito tempo, para daí a gente ter um renovo, e ele começa internamente mesmo. Eu queria falar que eu adorei, achei muito bom. Fiquei com muita vontade de ler esse livro, até botei o nome agora para eu, pra poder procurar ele e ler. Mas eu acho que, nossa, essa coisa do momento presente, né? Até me interessou muito o assunto quando vi lá do agora e tal, porque é o agora que a gente está vivendo, né? Ele tá. É uma coisa assim, como que eu vou entrar em contato com esse agora? E aí, né, às vezes fica difícil entrar em contato com o agora, então a gente quer viver o futuro, mas quer tudo incerto, né? E aí, como que a gente entra em contato com o agora, com tudo isso? Então, eu acho que é muito interessante trazer a respiração para isso, é muito, muito importante, né? Eu acho que é a forma ali que a gente tem para conectar com a gente com o momento de agora mesmo, né? É isso mesmo, porque a respiração, Lê, na verdade, é a vida, né? E quando a gente se conecta com a respiração, a gente realmente se conecta com a vida. O que está acontecendo agora, ela vibrando em mim, ela me expandindo na inspiração, ela me recolhendo na exalação, né? E a respiração, ela tem muito a nos ensinar. Se a gente pensar que a respiração é, na verdade, uma troca,
né? Então, o que eu inspiro me é um alimento, me nutre, a minha exalação também é um alimento e nutre, por exemplo, as árvores, né? O universo respira a gente respira o universo e o universo respira a gente. Só aí já está a conexão primordial de tudo, né? E realmente perceber o poder de agora é perceber que nós estamos sim conectadas ao tudo e ao todo. Não tem como fugir disso. Nós somos seres coletivos, e se somos coletivos, é na conexão, no partilhar da vida que a gente se reconhece, né? E somos seres da mata. Então, na mata é onde tudo está, a conexão a gente sente ela ainda de forma mais profunda. Então, eu até te convido, assim, se puder, se você tiver um pedacinho de terra, fique descalça, sabe? Comece a se conectar com a respiração e o corpo a partir da matéria mesmo, para a gente poder perceber que, assim, nós nascemos, estamos conectadas e a gente nasceu para usufruir a vida, não sobreviver, que é o que a gente está fazendo, né? Eu tenho o livro em PDF, se você quiser me chamar depois no WhatsApp, eu te mando, tá? Eu te mando e aí você pode compartilhar, eu te mando os dois. Tem o Poder do Agora e tem o Praticando o Poder do Agora, que eu acho assim que ele vai direto, assim, né? Porreta, assim, te dá uma chapuletada que você toma até uma chacoalhada para o lado, assim, mas eu acho que é super importante para o momento que a gente está passando, assim, sabe? Não tem, os despertos não voltam mais atrás. Uma vez a mente, né, desperta, a consciência desperta, não tem como voltar atrás. Se você pensar em desistir no meio do caminho, a gente enlouquece, né? Então, seguimos firmes, resistentes no sentido de manter a nossa essência. É esse esforço que a gente tem que fazer. A gente está muito desassociado. Você vai perceber que no começo, falo por mim, é difícil, é esforçoso, assim, não sair do julgamento, sair da culpa, começar a observar mesmo cada pensamento, cada fala, cada vírgula, gesto, às vezes, do corpo, que se fala, nossa, isso é tão automático, mas isso me diz tanto, sabe? É realmente começar a perceber a vida no pequeno, no simples, no aqui, tá bom? Muito obrigada pela abertura de vocês. Ai, foi ótimo, muito obrigada. Obrigada eu. No próximo grupo de estudos, a gente continua esse assunto de uma forma mais expansiva. Eu quero trazer coisas sempre conectadas, uma coisa na outra, porque vai muito dentro do trabalho que eu realizo no dia a dia, né? Então, gratidão, meninas. Muito obrigada. Obrigada. Bom final de semana, lindonas. Obrigada. Obrigada, namastê. Beijo, beijo.